Amém, graças a Deus, graças a Deus. Estamos aqui num pool de transmissão de várias igrejas que fizeram contato conosco, a quem nós queremos agradecer, né? Estamos aqui falando ao vivo da primeira igreja batista em Governador Valadares, aqui do nosso espaço de cultos, e também transmitindo juntamente com a Igreja Batista de Vila Oeste, em Belo Horizonte, Igreja Batista Itatiaia, também em Belo Horizonte, Igreja Batista Pedra Azul, em Contagem, e a Igreja Batista Turmalina, aqui em Governador Valadares. Se você também faz parte de uma outra igreja e está assistindo o nosso culto, manda um oi aí para a gente, diga de onde você está nos assistindo, para sabermos também do alcance desse nosso sinal. O nosso desejo é realmente inspirar a sua vida, abençoar você e que o Senhor possa, nesse tempo de crise, estar também com você e sua família, no nome de Jesus. Quero trazer também uma palavra de Deus ao seu coração. Nós temos um tempo, não é? Mas você está na sua casa, aí talvez no seu sofá, no seu escritório, não é? Não precisou vestir hoje roupa de igreja, de domingo, está bem à vontade, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você, mesmo estando no recesso do seu lar, de repente dá vontade de levantar e ir lá tomar uma aguinha, mas que prestasse bastante atenção na palavra de Deus, assim como você certamente prestou atenção nessa palavra rica e abençoadora que o nosso pastor Celso trouxe. Porque nós estamos vivendo num tipo de crise que nunca vivemos antes. Vimos em filmes, assistimos coisas parecidas que aconteciam em outros países, mas hoje realmente estamos com um misto de esperança, sim, porque nós cremos no Senhor, mas de apreensão, é verdade, né? Não sabemos o que temos pela frente, não sabemos quanto tempo durará esse confinamento das pessoas em casa. As perspectivas e as prospecções feitas pelo governo, pelos governos, não têm sido boas, por isso requer de nós uma ação muito firme, muito forte. Estamos aqui tão somente por causa do nosso dever de ministrar a você com uma qualidade boa, mas fique em casa, não saia do seu lar, não saia de maneira nenhuma. Aos nossos queridos irmãos que estão naquele chamado grupo de risco, né? Ou seja, acima de 60 anos, muito menos, não é? Tenho certeza que pessoas da sua igreja, aqui da nossa igreja em Valadares, poderão te ajudar, de repente se você precisar de fazer uma compra, um remédio, uma coisa. Portanto, é uma crise sem precedentes. Nunca no mundo houve algo parecido. Claro que houveram outras catástrofes, né? Como a gripe espanhola, né? Há pouco tempo atrás tivemos aquela crise com a chamada H1N1, mas de maneira assim global, em que todos os países estão realmente vivendo um momento tão drástico, é a primeira vez e, pelo que conhecemos da palavra do Senhor, sabemos que não será a última, porque tudo o que tem acontecido para nós cristãos, para os servos de Deus, não é surpresa. Muito pelo contrário. Há na palavra de Deus diversas mensagens que nos apontam para um fim iminente do nosso mundo. Seja pela ganância do próprio homem, seja por vírus que vão realmente, através de um processo de mutação, se transformando para serem ainda mais potentes, não é? Desafiando a medicina, desafiando aqueles cientistas, desafiando as empresas farmacológicas, enfim. Tudo isso está na palavra de Deus e é aquilo que o Senhor Jesus chamou de princípio de dores. Mas na palavra de Deus nós encontramos alento. Na palavra do Senhor nós encontramos resposta. E eu queria pedir a você
que abrisse sua Bíblia, aí mesmo no recesso do seu lar, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 7. Ou acesse aí do seu smartphone, segundo Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Do versículo 3 até o versículo 8, nós temos 5 versículos que nos mostram realmente como que o Senhor mesmo, Ele nos mostra claramente como Ele tem solução para as nossas vidas. Na verdade, o texto que temos diante de nós, segundo Reis, capítulo 7, do versículo 24 até o final do capítulo, versículo 33, nós vemos a história de que na cidade de Samaria houve um cerco, quando o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele cercou, ele sitiou a cidade de Samaria. Acompanhe comigo, capítulo 7, versículo 25. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Ou seja, as pessoas estavam presas naquela cidade, e a primeira coisa quando acontece um cerco assim, é a economia do país, a economia da nação entrar realmente num colapso. Vejam a inflação terrível que tomou conta da vida daquelas pessoas que tiveram que ficar ali fechadas dentro daquela cidade. Te lembra alguma coisa? Parece mais ou menos com algo que estamos vivendo hoje, quando diante dessa ameaça minúscula, invisível aos olhos humanos, nações inteiras estão abaladas, governos inteiros, homens e mulheres poderosos do mundo inteiro, não sabem o que fazer. A economia está também completamente baqueada, dólar, euro, altíssimo, e o quadro realmente talvez seja parecido com esse que estava acontecendo ali em Samaria. O rei, a Bíblia diz no verso 26, que quando ele passava, uma mulher disse, me ajude, ó rei. E no verso 27 ele responde, se o Senhor Deus não ajudar você, como eu poderei ajudá-lo? Porque no momento de crise, os reis da terra e os governos da terra não podem ajudar. Há pessoas tentando até politizar um momento como esse, mas não é momento para isso. É momento para todos nos juntarmos em oração ao Senhor, colocarmos nossa boca no pó, clamarmos ao Senhor pela misericórdia dEle, porque nós estamos assim também. Não querendo alarmar, mas nós precisamos, no nome do Senhor Jesus, de voltarmos os nossos olhos para aquele que pode nos atender. E o que fazer? O que fazer num momento de crise como esse? O que fazer no momento em que parece que até mesmo a igreja está em crise? Quando Deus quer chamar a sua igreja, o seu povo, para um grande avivamento, Ele permite que haja uma crise. Portanto, eu não tenho dúvidas de que o momento que nós estamos passando faz parte de uma escola de Deus para o mundo e faz parte de uma escola de Deus principalmente para a igreja. Como nós vivemos um cristianismo de fachada, como nós vivemos um cristianismo que precisa realmente se reinventar, que precisa se ressignificar. E quando enfrentamos um momento de crise como esse, nós precisamos tomar atitude. E não são os reis da terra que vão realmente nos dar a resposta. É interessante quando percebemos que também com uma situação difícil, Deus quer nos provar de alguma maneira a ponto de nos dar uma bênção que nós não esperávamos. Então, coloca isso no seu coração como esperança do Senhor para a sua vida. O Senhor quer te abençoar de uma maneira inesperada. Toma posse disso no nome de Jesus. Porque muitas vezes, num momento de crise
como esse, nós também passamos por uma crise espiritual. Nós também passamos por uma crise espiritual. Nessa crise espiritual, muitas vezes, o que nós fazemos é culpar o Senhor. Se você olhar comigo, o versículo 33 desse segundo livro de Reis, capítulo 6, na verdade, ainda não entrei no capítulo 7, é o capítulo 6 exatamente, diz assim: enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? O rei diz: esse mal vem do Senhor. Versículo 33, capítulo 6, o último versículo do capítulo. É assim que nós fazemos também. Muitas vezes culpamos a Deus. Onde está Deus? É interessante que quando tudo vai bem conosco, normalmente não atribuímos o sucesso a Deus. Atribuímos a nós mesmos, a nossa capacidade, a nosso intelecto. Mas quando alguma coisa der errado, onde é que Deus está? Muitas pessoas têm perguntado por que Deus tem permitido isso acontecer. Talvez Deus permite exatamente para fazermos essa pergunta e realmente crermos que nós precisamos esperar em Deus. O rei diz: o que eu mais poderia esperar do Senhor? O que você pode esperar do Senhor? O que você quer esperar do Senhor? No nome de Jesus. Quando estamos num momento de crise como esse, meu querido, minha querida, é preciso realmente sabermos que Deus, Ele tem uma bênção para nós, mas precisamos ter fé. Agora sim, capítulo 7, como disse, versículos, a partir do versículo 3, lemos assim, na palavra de Deus: 4 homens leprosos estavam na entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. E quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor, presta atenção no versículo 6, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus, contratou também os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Verso 8. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e depois levaram dali prata, ouro, roupas, e então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram tudo o que havia e esconderam. O que essa história ela tem para ensinar a mim e a você hoje à noite? Primeira coisa, Deus permite sim que a crise venha sobre nós. A Bíblia é um livro de pessoas e de crises. Segunda coisa, além de permitir que a crise venha sobre nós, Deus tem algo para nos ensinar num contexto de crise. E Deus tem já, guarda isso no seu coração, uma surpresa, uma bênção para depois que a crise passar. O profeta havia dito, e você pode ler depois todo esse capítulo, lindo, capítulo 6, principalmente o capítulo 7, não é? Quando o profeta, no versículo 1 do capítulo 7, ele faz a profecia de que a crise no dia seguinte iria passar.
e que eles teriam comida. As pessoas não creram. Ninguém creu, nem o rei creu naquilo. Mas o profeta estava falando em nome de Deus. E muitas vezes, num momento assim, nos falta a fé. Nos falta a fé. E nós precisamos reforçar a nossa fé. A Bíblia diz que do lado de fora da muralha de Samaria estavam 2 leprosos. Eles estavam lá de fora porque os leprosos não podiam ficar no meio do povo. Isso te lembra alguma coisa? Para não contaminar, eles criam que eles poderiam ser contaminados. Então ficavam do lado de fora. Ou seja, eles não podiam entrar e estavam ali à mercê do inimigo que poderia chegar, os sírios, e certamente os mataria. Então, um deles tem uma excelente ideia. No verso de número 3 do capítulo 7. Ele diz: por que nós vamos ficar sentados aqui até morrer? Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. E se nós ficarmos aqui também, nós vamos morrer. E ele tem uma ideia, diz: vamos fazer o seguinte, vamos até o arraial dos sírios, os nossos inimigos. Chegando lá, nós vamos nos entregar a eles. Se eles nos derem comida, nós vamos viver. E se eles nos matarem, ora, nós vamos morrer de todo jeito mesmo. Isso se chama fé. Porque o mais esperado no momento, como que temos vivido e como eles viveram, é o medo. Por isso, irmão, em nome de Jesus, deixe todo o medo de lado, confie no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, né? Ele está no controle. Tenha fé. Aqueles homens tiveram fé e eles esperaram no Senhor. Sabe o que o medo nos faz? O medo nos faz ver problemas onde eles realmente não existem. Não é? Há pessoas que estão lotando os supermercados, comprando coisas que não precisam, aliás, deixando faltar para os outros. Não é? O álcool em gel não existe mais, porque algumas pessoas compraram e estocaram em casa, e o que existe hoje talvez muito caro. Essa lição é para nos ensinar a viver como humanidade, pensarmos uns nos outros. Mas para nós cristãos, para nós que cremos no Senhor, precisamos abandonar o medo. Se o medo nos leva a ver problemas onde eles não existem, a fé nos leva a ver as bênçãos onde ela existe. Tome esse tempo como uma bênção do Senhor. Hoje pela manhã, transmitimos aqui também o nosso culto e tivemos uma mesa de conversa aqui, conversando exatamente sobre essa oportunidade que Deus está dando à igreja de voltar para casa. A oportunidade de você, pai, de você, mãe, reunir os seus filhos, abrir a Bíblia e orar com eles. De você, ao invés de vir para a escola bíblica da igreja, você poder abrir a revista e você, pai, você, mãe, ser o professor dos seus filhos, resgatar canções espirituais com eles. É um tempo que o Senhor nos dá esse privilégio de retomarmos o sacerdócio de pais e mães sobre a vida dos nossos filhos. É tempo que o Senhor está nos chamando para dentro das nossas casas, porque nós estamos muito voltados para fora. É tempo que o Senhor está nos chamando para vivermos como os cristãos primitivos, que partiam o pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração. É a oportunidade do Senhor. É uma escolha sua. Diante de tudo que você tem ouvido na televisão, você tem medo ou tem fé? Eu tenho fé. Eu tenho fé no Senhor. Por isso nós devemos orar pelos cientistas que já estão desenvolvendo vacinas. Tem saído na internet fake news de que já existe uma vacina pronta ou coisa parecida. Constatei hoje, por exemplo, com um médico amigo meu que não tem ainda. Não é verdade isso. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Senhor, que Ele está acima de todas as coisas. E olha, eu quero dizer para você, fique em casa esse tempo. Ore ao Senhor esse tempo. Que daqui a pouco, Deus vai te surpreender com uma bênção tão grande. Sabe o que aqueles leprosos fizeram?
Eles se levantaram e caminharam em direção ao acampamento dos sírios. E qual não foi a surpresa deles, como no texto que lemos? Que quando eles chegam ali, naquele arraial dos sírios, né, eles encontram o arraial dos sírios completamente vazio, diz o verso 5 do capítulo 7, segundo Reis. Não tinha ninguém ali. Deixaram tudo para trás. Deixaram roupas, deixaram prata, deixaram riqueza. Porque, olha o que diz o verso 6, o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que eles pensaram, o rei de Israel contratou os egípcios e os heteus e vieram contra nós. E eles saíram correndo. Eles se levantaram e fugiram. Abandonaram as suas tendas, abandonaram os seus cavalos, deixaram o arraial como estava. Eles fugiram para salvar a sua vida. Mas fugiram de quem? De nada. Do invisível. O Senhor já tinha preparado a bênção. Mas o povo de Samaria, preso que estava, preso na sua própria falta de fé, não entendeu. Foram os 2 leprosos que chegaram lá e apropriaram-se da bênção de Deus. O Senhor estava trabalhando lá fora, enquanto a população de Samaria estava presa dentro do muro. Em nome de Jesus, olha aqui para mim. O Senhor está trabalhando lá fora. Você fica em casa, você vai orar ao Senhor, mas saiba disso, lá fora Deus já está trabalhando no arraial dos sírios. Deus já está levantando uma solução para esse problema. Eu creio nisso profundamente, porque eu creio num Deus que se levanta para abençoar e para ajudar aqueles que realmente servem a Ele. A bênção os estava aguardando lá fora. E no momento certo, eles se apropriaram dela. Eu quero dizer a você nesta noite, corroborando com essa palavra maravilhosa que o pastor Celso também nos trouxe agora há pouco. Querido irmão, querida irmã, confie no Senhor. Renove a sua fé em Deus. Busque ao Senhor como você nunca buscou. Ore ao Senhor como você nunca orou. Sirva ao Senhor como você nunca serviu. Sirva aos seus irmãos como você nunca serviu. Uma oportunidade única para que nós possamos contar aos nossos filhos, aos nossos netos e talvez até aos nossos bisnetos desse tempo que nós estamos vivendo. Quando se lembrarem do ano de 2020, talvez daqui a 100 anos os historiadores estarão contando o que aconteceu nesse tempo. Que você possa dizer, eu passei por esse momento e o Senhor esteve comigo e eu fui vencedor em nome do Senhor Jesus. O Senhor te chama para uma experiência com Ele agora. Você está com medo? Você está apreensivo? Talvez você seja um profissional liberal. Talvez você seja alguém que possui um pequeno negócio. Querido, confie no Senhor. É hora de nós, irmãos, também darmos as mãos uns aos outros, comprarmos uns dos outros. Você conhece algum irmão em Cristo seu que tem um negócio aí no seu bairro, na sua cidade? Dê preferência a ele. Dê preferência a ele para abençoar a vida dele. As grandes marcas, elas sobreviverão. Mas, querido, fica com seu coração em paz. O Senhor está trabalhando lá fora. Fica preso aí nessa muralha por um pouco de tempo. É necessário, mas o Senhor está trabalhando lá fora. E no final da história, no versículo 9, quando os leprosos vão comendo e bebendo e pegando ouro, um se vira para o outro e diz assim, olha, nós não estamos agindo bem. Nós não estamos agindo bem. Por quê? Hoje é um dia de boas novas e nós estamos nos aproveitando sozinhos. E ele diz, vamos ao Palácio Real anunciar que existe provisão aqui do lado de fora. Nós não estamos agindo bem, hoje é dia de boas novas. Eu quero dizer a você, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boa notícia para você também. O Senhor está agindo.
O Senhor colocará para correr mais essa empreitada de Satanás. O Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos guarda. Nós estamos escondidos, como diz o salmista, debaixo das asas do Senhor onipotente. Hoje é dia de boa nova. Meu querido, minha querida, que está me ouvindo, talvez você está desviado do caminho do Senhor. Talvez você já ouviu a palavra de Deus tantas vezes, mas não deu atenção, não deu crédito. Olha, eu quero dizer a você, se eu fosse você, aí sim eu estaria preocupado. Eu quero dizer que hoje é dia de boa notícia para você. E a boa notícia é que Jesus morreu por você. E a boa notícia é que, para além de qualquer coisa, para além de qualquer solução que venha, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque você precisa estar pronto para viver ou para morrer. Você precisa estar pronto para viver ou para morrer. Você está pronto? Se o Senhor te chamar hoje, você tem certeza de que você irá para o céu? Sim, porque o céu é uma realidade, assim como o inferno também é. Eu quero dizer a você hoje à noite, entregue sua vida a Jesus, no recesso do seu lar aí mesmo. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração com você que quer entregar sua vida a Jesus agora. Eu quero pedir ao Senhor que entre no seu coração. Talvez você está apreensivo e a única alternativa que você tem é entregar a sua vida a Jesus para sentir aquela paz que excede todo entendimento. E se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero que você, onde você está, na sua casa, em qualquer lugar onde você esteja, você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra, eu quero agora entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor venha acalmar o meu coração. Eu quero que o Senhor venha, no nome de Jesus, realmente salvar a minha vida. Eu reconheço que sou um pecador e peço que o Senhor venha me perdoar de todos os meus pecados. Limpa a minha vida, transforma-me, porque eu quero te seguir a partir de agora. Você fez essa oração? Continue com seus olhos fechados, que eu quero orar por você. Deus querido e Pai bendito, eu coloco essas vidas no teu altar agora. Pessoas que estão entregando-se ao Senhor. Ó Deus, sabemos que esse mal não vem do Senhor, porque o Senhor é bom. A tua benignidade dura para sempre. Mas, ó Deus, sabemos que pode ser a oportunidade para muitos corações de serem quebrantados, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que hoje é um dia aceitável, que essa é uma noite de salvação. Portanto, Pai bendito, perdoa, cura, abençoa e salva a esses que estão entregando a sua vida ao Senhor. Esses que agora, Pai bendito, serão saciados por Ti. Sê também, ó Deus, com os Teus filhos e filhas, Teus servos e servas, que confinados dentro de casas, de apartamentos, Pai, estão agora também na Tua presença. O Pai, ensina-nos a ser igreja fora das quatro paredes. Ensina-nos, ó Deus, a sermos pastores e pastoras dos nossos próprios lares. Ó Deus querido, não nos deixe mais terceirizar a educação cristã dos nossos filhos e nem terceirizar o sacerdócio que o Senhor já nos deu. Visita cada família agora, Pai. Que elas estejam a exemplo daquelas casas marcadas no Egito com o sangue do Cordeiro. Que essas casas também estejam marcadas com o sangue do Senhor Jesus. Que mal algum chegue até essa tenda, Pai. Guarda os teus filhos. Supre, Senhor, com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Ó Deus, livra-nos, ó Pai. Livra-nos desse mal que parece ser iminente, Pai. E que no final de tudo, todos possam reconhecer que a sua mão fez um milagre, que o Senhor mesmo tinha uma bênção preparada para cada um de nós. Que a tua graça seja sobre cada um, em nome de Jesus.
nós te oramos. Amém e amém. Graças a Deus.